habitar com Deus. Isso te dá uma segurança em todas as áreas da sua vida. Amém? Você entende isso? Ele chama, de sombra do Onipotente. Ele fala, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que ele faz essa figura de sombra? Por que ele usa, essa figura de linguagem? Porque você sabe uma coisa que nunca te abandona? A sombra. Eu estou vendo a minha sombra aqui. Nunca te abandona. Verdade. Deus nunca abandona você. Agora, se você estiver em trevas, por assim dizer, vamos fazer uma figura aqui, né? Se você estiver na escuridão, tem sombra? Não. O que é escuridão? Fora da presença de Deus. Quando nós andamos fora da presença de Deus, ou melhor, vamos dizer assim, quando nós rejeitamos o cuidado espiritual da nossa vida, nós andamos em trevas, não temos sombra. Não temos sombra do Onipotente. Estamos por conta e risco. Estamos como um barco à deriva. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, que a Bíblia chama de luz, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Ele fala isso. Eu sou a luz do mundo, Jesus falando. Alguém chama Jesus, de sol. E toda essa questão de luz traz sombra. Por isso que ele faz essa figura aqui, ó. A sombra do Onipotente descansará. Haverá alguém que não te abandona. Haverá alguém que está sempre ao seu lado. Eu não sei se vocês lembram. Os mais jovens aqui não vão lembrar, né? Mas os bem antigos vão lembrar de um seriadozinho de desenho que chamava Sombra. Chamava Sombra. Então, era um detetive, que ele agia como detetive, mas quando ele entrava em apuros, ele falava, sombra me socorre. Então, a sombra dele socorria ele. E a sombra dele, ninguém conseguia vencer, porque era uma sombra. Alguém dava tiro na sombra, não ia pegar nela, passava direto. Alguém dava uma pancada na sombra, não acontecia nada, porque era uma sombra. Mas ela pegava, tinha uma vez que eu lembro que ele caiu de um penhasco, ele sombra. E o sombra foi, a sombra dele mesmo pegou ele, botou ele lá. Eu me transportei até pela Bíblia, que diz, eles não tropeçam em pedra alguma. Só que tinha um problema. Quando ele entrava num lugar escuro, não tinha sombra. Se ele quisesse socorro da sombra, ele tinha que correr para um lugar claro, onde tinha sol, onde tinha luz. E ali a sombra vinha e socorria ele. Era um desenho lá dos anos 70, 80. Eu gostava desse desenho, Mas eu acho interessante, eu comparo aqui. O salmista, ele compara. Porque em alguma situação da vida dele, ele andou pelo lado das trevas e ele não viu o socorro da sombra. Ele teve que voltar para a luz, ele teve que voltar para a palavra, ele teve que voltar a obedecer para que ele sentisse, para que ele visse o cuidado de Deus. Ele faz aí essa figura, a sombra do Onipotente descansará. Pode descansar. Deus nunca vai te abandonar. É como a sua sombra. Amém? Aí alguém diz assim, mas pastor, alguém ficou doente e morreu. A Bíblia diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a sombra de Deus vai me pegar e vai me colocar lá na glória. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, por assim dizer, a sombra do Onipotente, o Espírito do Senhor, vai carregar a gente e dar para nós a verdadeira herança. Vai nos colocar na eternidade, vai nos colocar no paraíso que está preparado desde a fundação do mundo. Então, em nenhum momento Deus nos abandona, amém, gente? Por isso que eu não posso abrir mão, por isso que eu não posso andar em trevas.